Meu filho me deixou num asilo e foi viajar com o sogro novo dele para Balneário Camboriú. Nem olhou nos meus olhos. Só deixou um bilhete em cima da cômoda do quarto dizendo: Pai, aqui é melhor para você. São só uns dias. A caligrafia era apressada, sem carinho. Não teve abraço, não teve beijo, não teve nenhuma promessa de voltar. Teve só isso: um papel frio, uma porta fechada e o som dos pneus do carro dele cantando na saída, como se estivesse fugindo de um problema. Enquanto ele se esbaldava com a nova família, sorrindo para selfies na praia com o sogro bronzeado e a esposa de biquíni, eu vesti uma camisa puída e fiquei ali, naquela poltrona com cheiro de desinfetante, tentando entender onde foi que eu me perdi na história do meu próprio sangue. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí o que mais te tocou e me diga também de onde você está ouvindo. Eu gosto de conhecer vocês. Aproveita e segue o canal. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. Meu nome é Antônio Luiz Cardoso. 74 anos nas costas, mas alma de quem viveu mais. Nasci em Jacarezinho, norte do Paraná, numa casa de madeira sem reboco nem relógio na parede. Meus pais eram lavradores. A gente dormia cedo e acordava antes do sol, porque era a terra que mandava na vida. Aprendi cedo o que era calo na mão e pão dividido em 6. E mesmo com toda essa dureza, eu nunca deixei a vida me endurecer por dentro. Quando completei 22 anos, tirei carta de caminhoneiro e nunca mais parei. Rodei esse país por décadas, dormindo em postos, comendo marmita fria em acostamento, ouvindo moda de viola no rádio chiando. No retrovisor do caminhão, pendurada com fita isolante, uma foto da Marlene, minha esposa, meu norte, minha base. Perdi ela cedo, num câncer rápido, cruel. Ela se foi e me deixou com um menino de 11 anos no colo e o coração despedaçado. Mas eu não parei. Pelo contrário, me tornei 2 em 1, pai e mãe, ferro e flor. Criei o meu filho sozinho. Fiz o que pude. O que não pude, inventei. Nunca faltou comida no prato dele, nem agasalho no frio, nem carinho na hora do medo. Eu trabalhava a semana toda e quando chegava em casa no sábado à noite, era só para ele. A gente ia na feira, no campinho, fazia pipoca de panela, assistia desenho. Eu dava um jeito de ser presente mesmo sendo ausente. Porque amor, quando é de verdade, atravessa a ausência. Mas o tempo passa e os filhos crescem. E às vezes, quanto mais você ama, mais eles se esquecem de tudo que você deu. Ou pior, acham que foi obrigação sua. Como se não tivesse custado pedaço nenhum do seu peito. Ele foi estudar, casou, se mudou. Achei bonito, achei justo. Afinal, a vida dele tinha que seguir. Mas com o tempo, as visitas ficaram raras. As ligações sumiram. Os bom dia viraram: desculpa, pai, tô corrido. Eu tentei entender. Me calei quando precisava falar. Acolhi a nora como filha. Quando eles estavam apertados, emprestei dinheiro. Quando a neta nasceu, fui o primeiro a chegar na maternidade. Mas nada disso pareceu pesar na balança do coração dele. E quando conheceu o sogro novo, um empresário falante, cheio de pose, carro caro e fala mansa, parece que quis um pai novo também. Um pai mais moderno, mais conectado, como ele mesmo disse uma vez rindo. Eu ri junto, mas por dentro, doeu. Doeu porque eu sabia que, pouco a pouco, ele estava me trocando. Como quem troca um rádio antigo por uma caixinha Bluetooth. E aí veio o tal convite para a viagem. Pai, a gente vai tirar uns dias em Balneário com o sogro da Carla. Vai ser bom para todos, mas não se preocupa, conseguimos um lugar tranquilo para o senhor ficar. Tem enfermeiros, comida, televisão, jardim. É ótimo. Eu fiquei em silêncio. Ele não perguntou o que eu queria, só comunicou. Eu não aceitei. Eu fui colocado ali, sem voz, sem voto. E quando a van me deixou naquele portão cinza, com uma mala pequena na mão, percebi que meu mundo estava encolhendo rápido demais, que eu já não era pai, nem avô, nem amigo. Eu era um compromisso inconveniente que ele precisava despachar para poder descansar com a nova família. O quarto 203 tinha 2 camas, uma televisão antiga pendurada num suporte enferrujado
e uma janela que não abria direito. A parede era bege descascado, o colchão duro, o travesseiro fino. No canto, um senhor muito magro olhava fixo para o teto, como se esperasse alguma resposta divina. Do outro lado, uma senhora de cabelos brancos trançados me ofereceu um bombom. Eu sorri, mas por dentro, meu estômago estava amarrado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado, com a luz do corredor vazando pela fresta da porta, tentando entender em que curva da estrada eu tinha perdido o amor do meu próprio filho. Tentei lembrar se falei algo errado, se deixei de estar em algum momento importante. Mas o que mais me machucava era saber que, mesmo tendo feito tudo certo, ainda assim fui descartado como quem descarta um eletrodoméstico velho. Na manhã seguinte, eu acordei com um gosto amargo na boca, mas meu coração estava calmo. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que precisava fazer algo. Não por orgulho, mas por respeito a mim mesmo. Liguei para o banco, falei com meu gerente. Cancelei os cartões de crédito, bloqueei os acessos digitais, suspendi as permissões da conta conjunta. Nada disso foi com raiva. Foi com clareza. Eu precisava me proteger. Eu precisava mostrar, pelo menos para mim, que ainda era alguém digno de cuidado. Depois, pedi um táxi. O banco me mandou um carro por cortesia. O motorista era jovem, respeitoso, me chamou de Senhor Antônio e perguntou se eu queria que colocasse uma música. Eu pedi silêncio. Queria ouvir a estrada. Queria lembrar de quem eu fui e queria decidir, ali no caminho, quem eu ainda podia ser. No trajeto vieram flashes. Meu filho gripado, eu passando madrugada acordado. Eu vendendo o único rádio que tinha para comprar o material escolar dele. Eu no fundo do poço, mas ainda assim colocando comida na mesa dele. Tudo isso passou pela minha cabeça. E agora, ele foi pra praia. E eu fui parar num asilo, com um bilhete. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí o que mais te tocou e me diga também de onde você está ouvindo. Eu gosto de conhecer vocês. Aproveita e segue o canal. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. Na manhã seguinte, uma encomenda chegou no apartamento dele, e ali começava a reviravolta que ele nunca esperava. 3 dias depois que a carta chegou na casa dele, o telefone tocou, número desconhecido. Eu olhei para a tela do celular simples que o Agostinho tinha me emprestado, daqueles que só mostram o número mesmo, sem nome nem firula. E deixei tocar. 1 vez, 2, 4, até cair na caixa postal. Eu sabia quem era. Não precisava de identificação. Tem silêncio que fala. Filho tem um jeito de pedir desculpa com a respiração, quando não tem mais coragem para usar as palavras. Mas naquele momento, eu não quis ouvir. Não ainda. Porque tinha coisas dentro de mim que ainda estavam se encaixando. Pedaços meus que ele quebrou com aquele abandono. E eu estava ocupado demais juntando esses pedaços para sair correndo de volta ao velho lugar de sempre, aquele onde eu me calava para manter a paz, e ele fazia o que queria sem olhar para trás. Eu me sentei na varanda com o telefone ainda na mão. O sol estava quase se escondendo atrás das árvores, e a sombra da rede balançava no chão de cimento batido. Era uma tarde calma, com cheiro de mato e um barulho leve de vento passando entre as folhas de goiabeira. Agostinho estava no fundo da casa, alimentando as galinhas. A esposa dele, Dona Lúcia, preparava bolo de fubá com erva doce. E ali, naquele cenário tão simples, eu percebi o quanto o amor mora em detalhes. E o quanto a ausência de amor, quando vem de quem você mais criou, pesa como chumbo nos ombros da alma. Mais tarde, Agostinho chegou com os pés sujos de terra e um sorriso cansado. Trazia uma garrafa de leite fresco e um saco de pão de sal ainda quente do armazém da cidade. Me olhou com aquele jeito de quem sabe ler o outro sem precisar de palavra. "Tô achando que ele vai aparecer por aqui", disse, passando a mão na barba rala e limpando as botas com a lateral da porta. Eu balancei a cabeça devagar, com firmeza. "Se vier, que venha como filho, não como cobrador." A gente riu. Mas foi um riso meio amargo.
daqueles que vêm junto com a lembrança de tudo que a gente engoliu calado por amor. À noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Abri meu velho caderno de couro. Era um presente da Marlene, num tempo em que o mundo ainda era mais simples. Para você escrever o que nunca fala, ela disse quando me deu. E ali, com uma caneta emprestada e os dedos trêmulos da idade, eu escrevi. Hoje meu filho me ligou. Eu não atendi. Não porque eu odeio, mas porque, dessa vez, eu escolhi me amar um pouco. Eu escolhi o silêncio que cura, em vez da palavra que fere. Escolhi lembrar de quem eu fui antes de ser só o pai do menino que agora me esqueceu. E talvez ele não entenda. Talvez ache que eu estou sendo duro. Mas quem já foi chão por tanto tempo, uma hora precisa aprender a ser céu também. Fechei o caderno com cuidado, como se guardasse ali um pedaço do que eu ainda era. Fui para a rede. A noite estava estrelada e o céu parecia respirar. O vento passava leve, e o canto dos grilos misturado ao som distante do gado era como um tipo de oração da natureza. Eu dormi em paz. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem culpa, sem me perguntar onde foi que eu errei. Porque eu não errei. Eu amei demais. Eu dei demais. E às vezes, o erro tá nisso, em oferecer tudo para quem não aprendeu a valorizar nada. No dia seguinte, enquanto tomávamos café com bolo na varanda, o carteiro apareceu na estrada de terra. Trazia um envelope branco, simples. Entregou na mão do Agostinho. O homem olhou o nome, viu que era meu e sorriu sem dizer nada. Carta do teu filho, falou, me entregando com a ponta dos dedos. Eu reconheci a letra de longe, tremida, apertada, como quem escreve com pressa, mas também com medo. Abri devagar e li. Pai, eu sei que errei. Eu sei. Não sei nem por onde começar. Só queria dizer que nunca quis te machucar. Eu estava cansado, estressado, tentando resolver tudo de forma rápida. Eu não pensei. Só fui. Me deixei levar. Eu sei que o senhor não merecia aquilo. Eu achei que você ia entender. Que ia ficar ali, quieto, esperando a gente voltar. Mas quando vi que o senhor saiu, quando vi a caixa, eu me senti pequeno. De verdade. Eu estou escrevendo essa carta porque não sei se o senhor vai atender o telefone. Mas eu precisava dizer isso. Me perdoa. Me responde quando puder. Só quero ouvir tua voz de novo. Li tudo, sem chorar, sem raiva, sem pressa. Dobrei o papel com cuidado e coloquei no bolso da camisa. Dona Lúcia me olhava com ternura. Agostinho não disse nada. E naquele silêncio, eu entendi. Perdão não é automático. Perdão é caminho, é construção. E ele ainda nem deu o primeiro passo. No fim da tarde fui ao cartório. Deixei claro. Queria atualizar meu testamento. O rapaz do balcão me reconheceu do tempo de caminhoneiro. Conversamos, ele me chamou de seu Tonho, como na juventude. Me ofereceu água. E eu ali, velho, firme, com a cabeça no lugar, disse: quero mudar os beneficiários. Quero deixar claro. Herda quem permanece. Herda quem cuida. Quem não me trata como peso. Quem não me esqueceu por uma semana de praia. O moço anotou tudo, com um respeito que me fez sentir vivo de novo. Voltei para a casa do Agostinho com o sol se pondo. E ali, no portão, fiz uma oração baixinha. Pedi a Deus que me desse discernimento, que me fizesse enxergar o coração do meu filho com os olhos da sabedoria, e que se ainda houvesse redenção naquele menino, que não fosse por interesse, mas por amor. 3 dias depois da carta, numa manhã nublada, o silêncio do campo foi interrompido por um barulho que eu conhecia muito bem. Pneus deslizando na terra molhada, um motor moderno que estranhava o terreno simples daquela chácara. Eu estava na varanda, com o café ainda quente nas mãos, e vi quando o carro branco dele parou no portão. Fiquei imóvel. Nem me levantei. Só observei. O portão de madeira rangia com o vento, mas ele não entrou de imediato. Ficou dentro do carro por uns bons minutos, com as mãos no volante, olhando fixo para frente, como se estivesse ensaiando o que dizer. Quando finalmente desceu, olhou em volta como quem se sentia fora do próprio mundo. E era mesmo. Ali, ele não era o doutor bem-sucedido da capital.
Era só um filho que vinha procurar o pai que tinha esquecido na beira do caminho. Ele estava de calça jeans escura, camisa azul passada demais para o ambiente simples em que pisava, e os sapatos brilhando como se ainda estivesse tentando mostrar algo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar, baixo, sem brilho, sem o orgulho que costumava carregar nos jantares em família. Caminhou devagar até o alpendre. Parou a uns 2 metros de mim. Não disse bom dia, não disse pai. Disse apenas, eu não sabia onde mais ir. E ficou ali, esperando uma reação. Eu bebi mais um gole do café, respirei fundo e com a calma de quem já não espera nada, perguntei. Por quê? Ele engoliu seco. Disse que tentou me ligar. Disse que leu e releu a carta que mandei. Que viu o extrato. Que olhou para a própria filha e sentiu vergonha de ter feito com o pai o que ele jamais suportaria que a filha fizesse com ele um dia. Eu agi como um moleque, pai. E o senhor agiu como homem, ele disse com a voz embargada. Eu fui para Balneário achando que estava fazendo certo. Achei que o senhor ia entender, que era temporário, mas a verdade é que eu estava fugindo. De mim, do senhor, da vida que eu não queria encarar. Eu escutava, mas o coração ainda estava em guarda, porque palavras são leves, mas o que ele fez pesava. Então falei, olhando nos olhos dele pela primeira vez em muito tempo. Você não me esqueceu por uma semana. Você me esqueceu há anos. A viagem foi só o retrato do que você já vinha fazendo. Só que agora doeu mais porque você oficializou. Me pôs num lugar para onde se manda quem atrapalha. Você escreveu isso sem dizer. E eu entendi. Ele chorou. Disfarçadamente. Tentava manter a postura. Mas os ombros caídos, o queixo tremendo e os olhos marejados diziam tudo. E ali, pela primeira vez, eu vi meu filho como um homem frágil. Não o arrogante que se achava sempre certo, mas um homem que, mesmo tarde, começava a perceber o buraco que cavou entre nós dois. Agostinho apareceu na porta. Olhou a cena e respeitou o silêncio. Foi até a cozinha e nos deixou a sós. Eu me levantei devagar, olhei para o banco de madeira ao meu lado e disse, senta. Ele sentou. Parecia uma criança esperando bronca. Mas eu não gritei, nem chorei, nem apontei o dedo. Só falei o que o tempo me ensinou. Filho, a gente só aprende a ser filho depois que vira pai. Eu sei. Mas tem coisa que não se desfaz. Você usou meu nome. Usou meu dinheiro. E o pior, usou meu amor como se fosse crédito automático. E agora você tá aqui porque perdeu o acesso. Mas eu não sou cartão. Eu sou pai. E eu ainda tô vivo. Não tô esperando morrer para você lembrar de mim. Ele abaixou a cabeça. Disse que sabia. Disse que não veio pedir dinheiro, nem casa, nem testamento. Disse que só queria me ouvir, que queria tentar entender se ainda havia espaço entre nós. Eu respirei fundo. O vento trouxe cheiro de terra molhada. Um sabiá cantava no telhado. E naquele instante, pensei na Marlene. Pensei no quanto ela teria ficado entre nós dois, costurando essa distância com ternura. Mas ela não estava ali, e agora era só eu. E ele. 2 gerações tentando se enxergar. Peguei o caderno de couro, aquele das minhas anotações, abri na última página e li em voz alta. Amor não é dizer eu te amo quando convém, é não esquecer quando incomoda, é lembrar mesmo quando o mundo pede pressa, e é voltar, mesmo que seja tarde. Ele chorou, sem disfarçar, colocou a mão no rosto e disse, eu sou um idiota. Eu não neguei, mas também não afirmei. Disse apenas, você é meu filho. E isso, ninguém apaga. Mas filho precisa ser também presença. Não é só sangue. É cuidado. É memória. É respeito. Ficamos ali por horas, em silêncio. Depois ele se levantou. Perguntou se podia voltar outro dia. Eu disse que sim, mas não por obrigação. Disse que, se voltasse, que fosse para conversar, não para tentar consertar tudo de uma vez. Que isso leva tempo, que não se cura o que foi construído com pressa e egoísmo. E ele entendeu. Foi embora sem me abraçar. Mas me olhou nos olhos antes de descer o alpendre. E nesse olhar, eu vi um começo. Um recomeço, talvez. Quando ele saiu, Agostinho voltou com 2 copos de água e uma palavra só. E aí?
Eu disse. Ainda não sei. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi meu filho de verdade. Foi numa sexta-feira de céu limpo, céu tão azul que até parecia feriado de primavera, que eu vi aquela cena que eu não esperava mais ver. A caminhonete branca dele apareceu de novo no portão da chácara, mas dessa vez, não era ele que desceu primeiro. Era ela, a pequena Sofia, minha neta, o mesmo cabelo ondulado da mãe, os olhos curiosos do pai, mas com um jeito doce que eu não via há anos. Ela veio correndo, tropeçando nas próprias pernas, com uma mochilinha nas costas e uma caixinha de madeira na mão. Parou ali na minha frente e me olhou como quem guarda um segredo antigo. "Vovô, posso dormir aqui hoje?" perguntou sem nem piscar. E meu mundo parou. Atrás dela, ele veio caminhando mais lento, com o semblante cansado, mas menos pesado que da última vez. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi nele um gesto que talvez nem fosse por mim, mas pela filha. Ele deu espaço, deixou ela vir sozinha, deixou ela se apresentar ao meu mundo sem interferência, sem querer controlar. E aquilo já era um avanço. Eu me abaixei, peguei a caixinha da mão dela e perguntei: "O que tem aqui dentro, princesa?" Ela abriu e me mostrou 6 pedrinhas coloridas, todas lisas, cada uma com uma letrinha pintada de canetinha. S-O-F-I-A-V. "Esse V é de vovô", disse, sorrindo como só criança sabe sorrir. Meu coração não aguentou. Senti um nó na garganta, mas segurei firme. Peguei ela no colo e respondi: "Claro que pode dormir aqui. Esse lugar é seu também." Na varanda, Agostinho trouxe 2 copos de suco e um banquinho extra. Sofia sentou do meu lado, tirou os sapatos e colocou os pés no chão de cimento frio. "Aqui é mais legal que o apartamento", disse, olhando para o galinheiro, para o balde de leite, para o pé de manga. E eu entendi, ela não precisava de luxo, ela precisava de presença, de tempo, de memória. E isso eu ainda podia dar. Durante a tarde, a gente colheu jabuticaba, brincou de adivinhação com as nuvens. E eu contei para ela histórias da estrada, do caminhão, da época em que o pai dela tinha a idade dela e também se escondia debaixo da mesa quando ouvia trovão. Ela ria alto, sem medo. Ria como se o tempo não tivesse passado. Como se aquele velho que ela chamava de vovô ainda fosse inteiro. E naquele riso, eu me reconstruía. Lá pelas 4 da tarde, ele, meu filho, veio até mim. Sentou no mesmo banco do capítulo passado, só que agora menos ereto, mais humano. Me entregou um envelope sem falar nada. Dentro estava o dinheiro da última viagem, em espécie. "Não quero isso mais na minha conta, pai. Use do jeito que quiser. E se não quiser, joga fora." Mas eu precisava devolver. Olhei para ele. Não era o valor, era o gesto. E pela primeira vez, não senti que ele queria me comprar. Senti que ele queria devolver o que tomou. Um jeito torto de dizer: "Fui longe demais." Ele pediu desculpas de novo, mas dessa vez não disse desculpa com palavras. Disse com silêncio, com presença, com o cuidado em trazer a filha, com o olhar para dentro. Eu disse: "Você ainda tem muito chão para caminhar, filho, mas só de voltar a andar já vale." À noite, depois do banho e da sopa de legumes feita pela Lúcia, Sofia quis dormir na rede comigo. Eu deixei. Ela se aconchegou no meu peito e perguntou baixinho: "Por que o senhor não mora mais lá em casa?" Eu fiquei mudo. Pensei em como responder isso para uma criança de 7 anos e disse apenas: "Às vezes os adultos erram, meu anjo, mas o importante é nunca parar de amar." Ela não respondeu. Só apertou mais o braço em volta do meu pescoço. Quando ela dormiu, fui até a varanda. A lua estava cheia, branca, enorme, e eu pensei em Marlene de novo. Pensei no que ela diria se visse a neta dormindo comigo. Talvez dissesse: "A gente não cria os filhos para eles serem perfeitos. Cria para eles saberem voltar." E ali, naquela noite simples, senti que alguma coisa tinha voltado. Ainda não era o que eu tinha perdido, mas era o começo de algo novo. Algo mais limpo, mais verdadeiro. Na manhã seguinte, antes da Sofia acordar, sentei sozinho na varanda com uma xícara de café na mão e uma brisa leve batendo no rosto.
O céu estava coberto de nuvens finas e o som das galinhas ao fundo era o único ruído da casa ainda adormecida. Aquele silêncio da aurora sempre me foi sagrado, mas naquela manhã eu precisava fazer algo que vinha adiando há muitos anos. Fui até o quarto, peguei meu caderno de capa de couro e, no fundo da última página, escrevi uma carta. Não para ele, não para mim, mas para ela, para Marlene. Porque às vezes a gente precisa conversar com quem já se foi, para conseguir continuar com quem ficou. Marlene, meu amor. Hoje, depois de tantos anos, eu vi nosso netinha dormindo com a cabeça no meu peito, como nosso filho dormia quando era pequeno. E aquilo me quebrou por dentro, mas também me colou em lugares que estavam partidos há tanto tempo. Você não viu ele crescer, mas eu vi. E confesso, errei em muitas coisas tentando acertar. Fui duro, fui ausente, fui cansado. Mas fui tudo o que eu consegui ser. Nos últimos dias ele me deixou num asilo. Disse que era só por uns dias. Foi viajar com o sogro novo. Aquilo me doeu como faca, mas também me acordou. Eu saí de lá, Marlene. Saí com a cabeça erguida e bloqueei todos os cartões. Pela primeira vez em anos eu disse basta. Não com raiva, mas com amor próprio. E sabe o que aconteceu? Ele apareceu. Tentou ligar. Escreveu carta, trouxe a filha. E me pediu desculpa sem pedir. Ainda não sei se perdoo. Ainda não sei o que vai ser. Mas sei que teu neta é a coisa mais linda que já vi desde que você partiu. Hoje sinto você aqui, no cheiro do café, no balanço da rede, no jeito que ela me chamou de vovô, como se nunca tivesse me perdido. Fechei o caderno e coloquei sobre a mesa. Deixei ali, exposto. Não escondi. Porque não era segredo, era memória. E memória, quando é verdadeira, precisa respirar um pouco de mundo antes de virar só saudade. Sofia acordou pouco depois, com o rosto amassado e os olhos ainda inchados de sono. Sentou-se na rede, me abraçou e perguntou: "O que o senhor estava escrevendo, vovô?" Eu sorri e disse: "Uma carta para tua avó." Ela arregalou os olhos. "Mas a vovó está no céu." E eu respondi: "Por isso mesmo. Às vezes a gente precisa escrever para quem está no céu, para não esquecer quem a gente é aqui na terra." Ela me olhou como se tentasse entender. Depois, assentiu com a cabeça como quem aceita um mistério sem tentar decifrar. Criança entende com o coração. No fim da manhã, meu filho voltou. Sozinho dessa vez. Estava mais simples. Camisa sem passar, barba por fazer e os olhos um pouco menos cansados. Sentou na beirada da varanda e disse: "Ontem eu chorei, pai. Chorei como não chorava desde que era criança." Eu não disse nada. Deixei ele falar. Quando vi a Sofia deitada no Senhor, eu senti uma dor, uma saudade que eu nem sabia que tinha. E me perguntei: o que eu estou fazendo com a vida? Que caminho foi esse que me fez achar que conforto valia mais que presença? Eu fiquei em silêncio. Peguei meu caderno, abri na carta e entreguei para ele. Ele leu ali, na minha frente, palavra por palavra. Quando terminou, colocou a mão no rosto e chorou. Pela primeira vez, ele não pediu nada. Só disse: "Ela teria orgulho do senhor." Eu respirei fundo. "Teria orgulho se você não tivesse esquecido dela junto comigo", respondi. "Não foi para ferir, foi para lembrar, porque a Marlene foi o alicerce de tudo, e ele tinha apagado até o nome dela das conversas. Ele pediu para levar a Sofia de volta para casa naquela tarde. Eu aceitei. Ela chorou um pouco, disse que queria ficar mais, mas prometi que em breve ela voltaria. Dei a ela a caixinha de pedrinhas e pedi que colocasse mais uma, a letra M. De Marlene, eu disse. E ela, sorrindo, prometeu que ia pintar com dourado. Quando eles se foram, voltei para a rede, fechei os olhos e senti, como se fosse um sussurro do tempo, que algo tinha mudado. Ainda não era a reconciliação, mas era o começo de um caminho que, se ele quisesse, dava para seguir junto. Era uma terça-feira comum. O sol ainda nem tinha aquecido direito a terra vermelha da chácara quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz formal, gentil, mas objetiva. "Senhor Antônio Luiz Cardoso,
Aqui é do Banco Central do Sul, agência matriz. Precisamos que o senhor compareça à unidade da cidade para tratar de assuntos relacionados à sua conta. É algo confidencial. Eu estranhei. Não era comum um banco ligar assim, ainda mais com aquele tom. Perguntei se era golpe. A moça riu discretamente e disse: Não, senhor. É sobre movimentações antigas e dados de titularidade. Temos registros que precisam ser atualizados com urgência. Ela falou como quem queria dizer mais, mas não podia por telefone. Agostinho me olhou do outro lado da mesa, com a colher de madeira parada dentro do mingau de milho. Banco ligando cedo assim, só pode ser coisa grande. Eu fiquei quieto. Peguei meu chapéu, calcei os sapatos velhos e pedi para ele me levar de moto até a cidade. Era longe, mas aquela ligação tinha algo por trás. No caminho, a estrada de terra parecia mais estreita. Ou talvez fosse minha cabeça, apertada com 1000 pensamentos. Será que encontraram algum erro nas transferências do meu filho? Será que foi denúncia? Será que descobriram que ele usava meu nome para assinar acordos financeiros sem meu consentimento? Cheguei na agência pouco depois das 10. Fui recebido por uma gerente chamada Patrícia. Jovem, cabelo preso num coque elegante, óculos de aro fino. Ela se levantou da cadeira e me estendeu a mão com um sorriso respeitoso. Senhor Antônio, é uma honra recebê-lo. Agradecemos por ter vindo tão rápido. Eu sentei na cadeira de couro marrom, desconfortável, mas fiquei firme. Ela puxou um dossiê. Nós identificamos uma série de movimentações vinculadas ao seu nome que não estavam alinhadas com o perfil original da conta. Entre essas, temos solicitações de crédito, cartões adicionais e até aplicações feitas por terceiros. Eu gelei. Meu filho? Perguntei sem rodeios. Ela hesitou, mas respondeu com honestidade. Sim, senhor. Pelo que apuramos, ele tinha acesso irrestrito à sua conta digital. Não havia procuração formal registrada, mas os registros indicam que ele vinha se passando pelo senhor em diversas operações. Inclusive, há gravações de atendimentos telefônicos em que ele imitava a sua voz. Meu sangue ferveu, mas eu fiquei calado. Respirei. Engoli seco. E ela continuou. Diante disso, o banco optou por congelar qualquer vínculo eletrônico com a sua conta e abrir uma investigação interna. Mas o que nos motivou a chamar o senhor aqui hoje é outra coisa. Ela puxou um envelope. O senhor sabia que possui uma previdência privada complementar vinculada ao contrato de transporte da empresa Serras Verdes, onde o senhor trabalhou como caminhoneiro nos anos 80? Eu arregalei os olhos. Como é que é? Ela sorriu. Pois é. Durante 8 anos, uma parte do seu salário foi destinada automaticamente a um fundo corporativo. E esse fundo, corrigido e atualizado, hoje representa um valor significativo. Eu fiquei mudo, a boca seca. Ela empurrou o envelope até mim. Abri devagar. Havia um relatório com números que pareciam mentira. Esse montante, senhor Antônio, é seu por direito e está disponível. Mas só pode ser movimentado presencialmente, com reconhecimento de firma e senha presencial, já que não consta em plataformas digitais. Olhei aquilo tudo como se estivesse lendo o fim de um sonho que eu nem sabia que tinha começado. O senhor não foi notificado antes porque os dados de contato estavam desatualizados. A única razão de estarmos aqui hoje é porque, por sorte, um dos nossos sistemas cruzou seu CPF com sua conta bloqueada. E então, tudo veio à tona. Ela sorriu. Parabéns, senhor Antônio. O senhor é um homem com dignidade, e agora também com liberdade. Saí dali sem saber se ria ou chorava. Com o envelope no peito, entrei de novo na moto do Agostinho. Ele perguntou: E aí, Tonho? Eu olhei para o céu, ainda meio nublado, e disse: Tem horas que Deus fala no silêncio, mas hoje, ele gritou. Voltei para a chácara com a cabeça quente, mas o coração em paz. Era um misto de justiça e assombro o que eu sentia. Eu, que tinha sido descartado como um velho qualquer, agora carregava no bolso uma liberdade que não tinha preço. E não era só o dinheiro. Era o que ele representava. Dignidade recuperada. Autonomia. Voz. E pela primeira vez em muitos anos, eu podia decidir o que fazer da minha vida sem pedir bênção para ninguém.
sem precisar justificar para filho nenhum o que era certo ou errado. Agostinho me deixou no portão e não perguntou nada. Só disse: "Quando quiser falar, a varanda é tua." E foi cuidar das cabras. Eu entrei devagar, tirei as botas e sentei na rede. Peguei o envelope, ainda lacrado, e coloquei sobre a mesa. Era mais que papel, era símbolo. Era a resposta de Deus. Uma daquelas que não vem com trovão, mas com calma. E ali, naquele fim de tarde, eu percebi. Minha vida ainda não tinha acabado. Eu ainda tinha estrada. Só que agora, eu ia escolher o caminho. No dia seguinte, fui até a cidade de novo. Fui a um cartório, reconheci firma, abri uma nova conta, só minha. Nenhum filho, nenhum terceiro, nenhum acesso compartilhado. Depois, fui a uma loja de cofres e comprei um. Pesado, discreto, com código próprio. Mandei entregar na chácara. Coloquei no canto do quarto, entre a cômoda e a parede. E ali dentro, guardei mais que dinheiro. Guardei minha história, meus papéis, meus documentos, minhas cartas, tudo o que me restava de concreto. No domingo, a Sofia voltou, correndo com um girassol na mão. "Plantei para o senhor, vovô", disse. Enterrou ele num vasinho e colocou no batente da janela. Meu filho veio com ela, claro, mas diferente, sem pretensão, sem pose. Ajudou a arrumar a mesa, limpou os pés na porta, lavou a louça. Ficou ali, quieto, mas presente. E eu, observando de longe, vi nele algo que ainda não tinha visto. Silêncio sincero. Depois do almoço, ele se aproximou e disse: "Pai, eu queria te mostrar uma coisa." Abriu o celular e me mostrou um vídeo. Ele numa reunião de pais da escola, apresentando uma música com a Sofia. "Tô tentando estar mais presente, tô tentando aprender a ser pai e a ser filho também." Eu não disse nada. Só balancei a cabeça. Porque desculpas faladas demais cansam, mas atitudes silenciosas transformam. À noite, quando eles foram embora, eu fui até o cofre, peguei o caderno de couro e escrevi mais uma página. Só que dessa vez não foi para Marlene, nem para o meu filho. Foi para mim mesmo. "Antônio, você sobreviveu. Não como um velho quebrado, mas como um homem inteiro. Deram as costas para você. Mas você não virou as costas para si mesmo. O dinheiro não é tua vitória. Tua vitória é ter aprendido a não ser mais pisado. E ainda assim, não guardar ódio." Fechei o caderno e fiquei olhando o girassol no batente da janela. Ele se inclinava para a luz. Mesmo frágil, ele buscava o sol. E naquele gesto simples, eu entendi. A alma da gente também precisa se virar para o que aquece, mesmo depois de tanta sombra. Era começo de semana. O céu estava meio branco, sem brilho. Daqueles dias em que o mundo parece suspenso, nem triste, nem alegre. Eu estava varrendo o terreiro com a vassoura de palha, quando ouvi o barulho de passos vindo pela estrada de terra. Levantei os olhos devagar e lá vinha ele, meu filho. Sem o carro, sem mochila, sem Sofia, sozinho. Caminhava com as mãos no bolso, cabeça baixa, como quem traz no corpo a marca de um peso que só os arrependidos sabem carregar. Não disse bom dia. Não me abraçou. Só ficou parado do outro lado da cerca de madeira e perguntou: "Pai, posso entrar?" Eu não disse nem sim, nem não. Só empurrei o portão com o cabo da vassoura. Ele entrou, olhou em volta como quem revê um lugar onde algo ficou suspenso e sentou no tronco de madeira onde a gente descasca milho para galinha. Ficou calado um tempo, até dizer com voz quase sussurrada: "A sogra tá doente." Não entendi. "A sogra?" perguntei. Ele assentiu. "A mãe da Carla. Foi internada essa semana. AVC. Ficou com um lado paralisado. O sogro, aquele mesmo com quem a gente foi viajar, tá perdido. Nunca cuidou dela. Nunca nem lavou uma louça. Tá em choque." Ele respirou fundo. "Carla tá desesperada. Não sabe para onde correr. Sofia tá ficando muito tempo sozinha. Eu tô tentando segurar tudo. O emprego, a escola, o hospital, a casa." E então, como quem tira uma faca da garganta, ele falou: "Eu vim te pedir ajuda." Fiquei quieto. Ajuda? Justo ele.
que um mês atrás me trancou num asilo para ir para a praia com esse mesmo sogro. Agora vinha me pedir apoio. Eu encostei a vassoura no canto do muro e sentei na cadeira de palha. Ajuda como? Perguntei. Ele olhou nos meus olhos. Com a Sofia. Não sei mais onde deixá-la. Não quero que ela fique pulando de casa em casa com babás. Ela sente falta daqui. Do senhor, do cheiro da chácara, do leite com açúcar queimado, do banho de bacia. Ela me pediu, pai, disse, por que não fico com o vovô até a vovó Carla melhorar? Aí eu senti, no meio da raiva, da mágoa e da memória de tudo que ele me fez, aquela menina ainda era luz. Permaneci em silêncio. Não dei resposta rápida. Levantei, entrei na casa e fui até o quarto. Abri o cofre. Peguei a foto da Marlene com Sofia bebê no colo, num dos poucos domingos em que ele tinha aparecido com a família. Fiquei olhando para aquela imagem por alguns segundos. Era como se Marlene me perguntasse com os olhos dela. Você vai ser menor do que isso, Antônio? Fechei o cofre, voltei até a varanda e disse, pode trazer, mas aqui é casa de respeito. Nada de celular o dia todo. Nada de comida pronta. E ela vai acordar cedo para ajudar a recolher os ovos das galinhas. Se quiser deixar, é assim, ele sorriu, meio sem graça. É mais do que justo, pai. Ela vai amar. E antes de sair, ele parou na porta e disse algo que me desmontou por dentro. Obrigado, não pelo favor, mas por ainda estar aqui. Eu apenas balancei a cabeça. Porque às vezes o perdão começa na convivência, não no discurso. Naquela noite, preparei o quarto. Troquei os lençóis, tirei o pó da cômoda, coloquei um abajur que ainda funcionava e pendurei a toalhinha com o nome dela bordado que Marlene tinha feito quando a menina nasceu. Era minha maneira de dizer, você tem lugar aqui, e não precisa pedir. Fiquei sentado na rede até tarde, ouvindo os sons da noite, pensando na vida, e percebi que, talvez, o destino não seja cruel. Ele só nos testa até onde a gente aguenta, para depois mostrar quem a gente escolhe ser. Sofia chegou na tarde de quinta-feira com uma mochila roxa nas costas e um ursinho apertado no peito. Quando viu que o portão já estava aberto, correu sem medo. Me abraçou forte, com aquele cheiro de criança limpa e o cabelo preso num rabo de cavalo alto com uma fita vermelha. Tô de volta, vovô! Gritou como se aquilo fosse a maior alegria do mundo. E talvez fosse mesmo, para ela e para mim. Durante os primeiros dias, a casa se encheu de vida. Os galos cantavam mais cedo, a água do banho voltava a espirrar no chão. As galinhas fugiam das mãos pequenas dela, que ria alto cada vez que um ovo quase escapava dos dedos. A Lúcia preparava bolinhos de chuva com açúcar e canela, e o Agostinho contava histórias antigas, como fazia comigo nos tempos de estrada. A Sofia escutava tudo com atenção, como quem sabe que a infância é feita de memórias que mais tarde viram saudade. Num desses fins de tarde, estávamos os dois sentados na rede, olhando o pôr do sol por entre as árvores. Ela estava quieta, muito quieta, até que perguntou com a inocência que só criança tem coragem de carregar. Vovô, você já perdoou meu pai? A pergunta me atravessou. Ela não estava testando. Não queria a resposta pronta. Ela queria verdade. Olhei para frente. Para o céu ficando laranja, para o som das cigarras, para o cheiro de terra molhada. E respondi com o coração. Ainda não tudo, minha pequena. Mas estou tentando. E cada vez que você me abraça, eu consigo um pedacinho a mais. Ela me olhou e sorriu, satisfeita com a resposta. Encostou a cabeça no meu peito e cochichou. Eu acho que a vovó Marlene também perdoaria. Meus olhos encheram d'água, mas não chorei. Porque naquele instante, era como se Marlene realmente estivesse ali, entre nós, no balanço leve da rede, na brisa que batia de leve no rosto dela. E naquela menina, eu vi um reencontro que a vida me devia. No dia seguinte, meu filho apareceu. Veio buscar a menina, mas ficou para almoçar. Lavou os pratos, recolheu os restos da mesa, ajudou a limpar a varanda, em silêncio, sem pedir palmas. E antes de ir embora, me entregou um embrulho pequeno. Não é presente, é só algo que achei que devia voltar para sua mão.
Era um porta-retrato com a foto da Marlene. Aquela mesma que ficava no retrovisor do caminhão, mas que ele tinha levado para digitalizar e nunca mais devolveu. Ela é tua lembrança. Eu não tinha o direito de tirar. Peguei o quadro. Passei o dedo sobre o vidro e disse: agora você entendeu. Quando eles foram embora, sentei na rede e escrevi no caderno uma última página. Chegamos ao fim de mais uma história, Marlene, mas também ao começo de outra. O menino que você deixou comigo voltou homem, errado sim, torto muito, mas voltou. E a neta que você sonhou virou meu sol. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas hoje posso dizer que não vou embora com dor. Vou com esperança. Fechei o caderno, guardei no cofre e, pela primeira vez, deixei a porta da frente aberta. Como quem diz, se quiser entrar, agora tem espaço. Se essa história mexeu com você, comenta aí o que mais te tocou. Me diga também de onde você está ouvindo. Eu gosto de conhecer vocês. E se essa história parece com algo que já aconteceu contigo, compartilha com alguém que também precisa escutar isso. Às vezes o que a gente precisa não é conselho, é memória e coragem para recomeçar. Obrigado por escutar até o fim.